Hoje é 14 de maio de 2026. Ainda não saiu a lista exata, completa da convocação para a Copa. E nós vamos tratar de um assunto polêmico no episódio de hoje. Vem com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Eu vim olhar aqui a pré-lista da seleção brasileira para a Copa. Essa informação eu já sei. O Neymar tá na pré-lista ou não? Não está na pré-lista. Pelo menos a que eu tinha visto não estava. Aqui diz que tá, ó. A última informação que eu tenho aqui é que ele está na pré-lista. Ancelotti convocará 26 nomes na próxima segunda-feira, dia 18, né? Mas a pré-lista do dia 12 diz que tem Neymar nessa pré-lista aqui. Mas a pré-lista são 55 jogadores. Então, tipo assim, todo mundo tá na pré-lista. Tem o meu nome aí? Não. Não, porque eu nunca vi você jogando futebol, mas até Gabriel Jesus tem aqui, ó, nos atacantes. Mentira! Você já me viu jogar futebol? Sim, senhor. Ah, é verdade. Mas você não... era futsal. Eu nunca vi você jogar futebol de campo. Meu nome não tá aí porque o Ancelotti não descobriu meu talento ainda. Exatamente. Porque ele, assim como eu, ele nunca viu você jogar futebol de campo, só futsal. Mas eu tô vendo aqui a lista e aparentemente o Neymar tá na lista na pré-lista, no caso, né? A informação que a Erika passou é correta. A gente tá gravando esse episódio pra discutir essa polêmica, entre aspas, só porque a gente tem visto que isso está sendo amplamente discutido no Brasil, pelo menos, essa questão polêmica de convoca Neymar ou não convoca Neymar. E como esse podcast é sobre cultura brasileira, futebol faz parte do assunto de muitos brasileiros, especialmente em ano de Copa, a gente resolveu trazer esse assunto aqui também para dar a nossa opinião, e não só a opinião, mas também a nossa, como que eu posso dizer, o nosso palpite, o nosso pitaco. Já ouviu essa expressão, pessoal? Pitaco, palpite sobre se Neymar vai ou não ser convocado por Carlos Ancelotti. E aí, Érica? Conta pra nós. Primeiro, eu já sei, mas conta pra nossos ouvintes. Acho que eles também já podem imaginar pelos comentários anteriores, em edições anteriores, onde comentamos sobre futebol e sobre Neymar. Mas primeiro comente aqui então, se você acha que ele deveria convocar o Neymar ou não e por quê. Eu depois vou dar a minha opinião, se ele deveria convocar o Neymar ou não. E depois sim vamos chutar, dar o palpite, o pitaco, sobre se o Ancelotti vai convocar ou não. E provavelmente quando vocês ouvirem esse episódio, a confirmação já vai ter saído e a gente já vai saber se a gente acertou o nosso palpite ou não. E se a gente concordou ou não com o técnico da seleção brasileira. Olha, o Neymar, ele jogou muito bem um período. Principalmente, eu acho que no início da carreira dele ali no Santos, ele jogava super bem. E depois de um tempo, quando ele estava ali na Europa, ele também jogou bem. Mas hoje em dia, eu não acho que o Neymar jogue bem a ponto de ser convocado para a seleção. Ser convocado, não. De merecer ser convocado para a seleção brasileira. Eu acho que o Neymar faz muito drama dentro de campo quando recebe uma falta, que ele rola, se joga o campo inteiro, sai rolando assim no campo inteiro, ele não consegue fugir da falta ou simplesmente sofreu a falta, cai e ok, levanta e
continua o jogo. Não, tem que fazer um drama. Ele devia ser ator, na minha opinião, ao invés de jogador de futebol hoje em dia. Então, por isso eu acho que ele não deve ser convocado, porque hoje em dia ele já não joga mais como ele jogava. E por todo esse drama que ele faz dentro de campo, de só pensar nele, só querer fazer jogo individual, não pensa no coletivo, eu não gosto do jogo do Neymar. O Neymar, pra mim, é muito cai-cai. Muito bem. Eu vou ter que concordar com você em um aspecto, porém quero questionar outro. Você não acha que na seleção brasileira também não tem quem tá jogando um futebol que encha os olhos? Não tem quem tá vestindo a camisa da seleção, chamando a responsabilidade? E apesar dele não estar na melhor fase dele, e já faz muito tempo, aliás, né? Ele é um jogador que poderia dar alguma contribuição, desequilibrar, mesmo ficando no banco, entrar e jogar uns 10 minutos ali e esses 10 minutos decidirem a seleção brasileira, mesmo que seja só pelo nome, digamos assim, né? Não por tudo que ele joga, ou até nessa questão de cavar uma falta ou alguma coisa assim, ele não poderia ter uma importância para a seleção brasileira? Eu acho que não, porque ele não vai querer ficar no banco, porque ele é orgulhoso. Eu acho que se ele for convocado, ele vai querer ser o principal, vai querer fazer história, o que ele não vai conseguir, porque ele não tá numa boa fase. Então ele não vai conseguir fazer história na seleção. Eu acho que pra mim, Neymar já deu. Entendi. Olha, eu ouvindo os comentários dos especialistas por aí, entre aspas, né, dos que já jogaram, até daqueles que jogaram em 2002 e tal, eu acho que eu tô na dúvida. Eu acho que ele poderia ser útil. A minha opinião é de que ele poderia ser convocado, poderia ser útil, se realmente fosse humilde. Nesse caso que você falou que acha que ele não vai conseguir. Eu não sei, eu acho que se ele conseguir ir entendendo que ele não vai mudar tudo, pode até mudar, mas que ele precisa provar isso. Ou seja, em outras palavras, se ele baixar um pouquinho a bola, eu acho que ele pode ser convocado e acho que ele pode ser útil. Mas eu também não sei se eu fosse o técnico se eu convocaria. Isso me lembra muito uma outra história do passado que a gente pode até outro dia conversar sobre, de outro jogador polêmico que é o Romário, que também não foi convocado em 98 e tem toda uma história aí sobre isso. Enfim, é outra história, mas me lembra que parece em alguns aspectos um pouco parecido. Nem comparando o Neymar com o Romário, porque eu acho que o Romário foi 1000 vezes melhor jogador do que o Neymar, tanto em habilidade quanto em números e fatos. E concordo com você que o Neymar, infelizmente por causa de contusão, por causa da personalidade talvez dele ou da postura dele em alguns momentos, eu nem acho, até pela série que a gente assistiu e já comentou aqui algumas vezes, ele na série, pelo menos nas entrevistas, ele não parece ser um cara muito arrogante, não. Parece até ser um bom menino. Só que a verdade é que ele já tem 34, 35 anos, não é mais um menino, né? E muitas vezes ainda se comporta como um menino. E eu acho que se ele se comportasse mais como um homem, a gente poderia dizer com mais certeza de que seria útil ter ele na seleção. Eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Mas ao mesmo tempo é aquela polêmica. Se não leva, sempre vão ficar pensando, e se levasse? Se tivesse ele, seria diferente. Então, eu acho, por um lado, que teria que levar, mesmo que seja para ficar no banco e para entrar algumas vezes, porque aí ele vai ter a chance de provar se ele é realmente essa Coca-Cola toda, como a gente diz no Brasil, quando alguém acha que é o último biscoito do pacote. Assim, ele vai ter a chance de provar ou não. E aí não vão poder ficar, porque eu acho ruim se ele ficar de fora também, essa questão de, embora eu não acho que ele mereça, assim como você, pelo futebol que ele apresenta hoje,
Acho que ele não merece, mas pelo histórico dele, pelo que ele pode apresentar, de repente, do nada, pode começar a apresentar um futebol bom durante a Copa, eu acho que valeria a pena contar com ele. Olha que a minha opinião mudou muito recentemente, hein? Porque até então eu achava que não valia a pena não. Mas agora, pensando e vendo os comentários um pouco, eu acho que seria até melhor ter ele lá, mas banco. Sempre banco. Ele vai ter que conquistar um lugar lá, porque, claro, quem tá lá não tá tão bem também, na seleção, mas pelo menos tá arrebentando no clube, né? E ele ainda não tá arrebentando, na minha opinião, em lugar nenhum. Então ele vai ter que conquistar o lugar. Essa é a minha opinião. Agora, rapidamente, Ancelotti, você acha que leva ou não leva? Embora eu não concorde, como eu já falei, o motivo, eu acho que ele leva, até porque é uma questão política, né? Tudo aqui nesse país é política, então eu acho que ele vai acabar levando, porque senão ele vai arrumar briga com quem é acima e sei lá. Eu acho que ele leva também. Concordo que tem questões políticas, mas me surpreenderia e eu não ficaria triste se ele não levasse, que eu ia achar legal, porque eu entendo que quando esse técnico estrangeiro, o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira entrou, teve toda uma novela e ele falou que ele só ia treinar a seleção se ele mandasse ali, né? Se ele pudesse fazer o que ele acha que tem que ser feito. Só que a gente sabe que em alguns casos a CBF, a Confederação de Futebol Brasileiro, é que manda. E se ela manda convocar alguém, o técnico tem que obedecer. Infelizmente, essa é a parte feia do futebol, a parte política, a parte que não tem nada a ver com futebol. E nesse caso, certos ou errados, eu acho que por causa de marketing, por causa de dinheiro, ou sei lá por causa de quê, provavelmente a ordem deve ser levar, e eu acho que ele vai levar, e aí a gente não vai saber se ele tá levando porque ele realmente achou que valeria a pena, ou se ele tá levando porque mandaram ele levar. Por isso, eu acho que ele vai levar o Neymar para a Copa, mas ao mesmo tempo eu fico com uma pontinha de curiosidade e de desejo que ele não levasse só para ver se ele, como técnico, ia ter a coragem e os culhões de contrariar a CBF, ou de fazer o que ele disse que ia fazer mesmo. Basicamente é isso. Então a gente fica nessa aqui. Quando você ouvir esse episódio, você já vai saber provavelmente a decisão final, e aí vamos ver se os nossos palpites aqui foram corretos ou não. Agora você pode contar pra gente. E aí, você gosta do Neymar, não gosta do Neymar como jogador de futebol? Levaria, não levaria? Acha que ele vai fazer a diferença nessa Copa ou não? Ou para você pouco importa futebol e nós já falamos demais de futebol aqui? Comenta com a gente e se nós falamos demais de futebol aqui, paciência, porque esse é um ano de Copa, é uma vez a cada 4 anos, então vamos falar um pouco mais ainda, mas depois voltamos a conversar sobre assuntos gerais. Tenho certeza que você aprendeu, ou pelo menos ouviu, várias expressões diferentes aqui nesse episódio. Comenta pra gente aqui, qual delas mais te surpreendeu? O que você ouviu aqui nesse episódio que você não faz ideia do que é, ou não fazia ideia antes de ouvir aqui? Esse foi mais um episódio de Don't Panic. Keep speaking Portuguese.